Fala pessoal, beleza? Hoje no nosso vídeo nós vamos gravar aqui uma parte de como utilizar uma biblioteca que eu fiz compilada, uso nos meus projetos, disponibilizo para os meus alunos, uma biblioteca para SketchUp, tá? Eu gosto de trabalhar muito com SketchUp, é o software que a gente usa aqui no escritório, e eu acho que a licença é um custo acessível perto dos seus concorrentes, tá? Não estou falando que ele é melhor que um Revit, que uma outra plataforma, mas eu acho que a produtividade e a capacidade de modelar dele, qualquer elemento é muito versátil. O Armazém 3D é uma ferramenta poderosíssima e que também hoje ele está integrado ao modelo BIM, né? Você pode cadastrar aqui as informações BIM baseadas no IFC, né? E dar o sobrenome, né, aos blocos, aos componentes, e ele conversa através do IFC com outros softwares, tá? Aqui a gente não vai fazer esse cadastramento, a ideia é ensinar vocês a utilizarem essa biblioteca que está disponível no Armazém 3D. É um compilado de vários blocos que já existem no SketchUp, com outros blocos que eu acabei criando por necessidade, né? E algumas adaptações para facilitar na produção. Então, esse mesmo projeto aqui nós vamos utilizar nos vídeos adiante em simulação hidráulica no EPANET. Então nós vamos montar o banheiro inteiro e simular no EPANET, depois simulação hidráulica de acordo com a nova NBR 5626 de 2020. Bom, seria só retrabalho, então eu vou fazer um pedaço aqui, ok? E depois os demais trechos a gente vai, eu vou fazer aqui automático, e a gente nos próximos vídeos já parte para o modelo hidráulico, tá? Aqui seria só as peças, tá? Eu vou partir do princípio que para abastecer um vaso sanitário e um lavatório, tá? Que vai ser esse vaso e esse lavatório só que eu vou fazer, vou esquecer o resto aqui um pouquinho, tá? 25 milímetros é suficiente de PVC, tá bom? Na verdade, o 20 milímetros aqui passaria se fosse só um lavatório e um vaso sanitário. Mas nos vídeos anteriores tem lá uma discussão sobre a viabilidade econômica do 20 milímetros. Para mim não faz muito sentido usar 20 milímetros de PVC ou 15 milímetros de CPVC, de água quente, porque viabilidade econômica a gente não tem, ok? Bom, então basicamente aqui tem vários chuveiros, vários vasos sanitários, 4 lavatórios. Eu gosto de trabalhar sempre numa concepção estrutural, então eu tenho aqui a planta baixa. Só com planta baixa, a arquitetônica básica que você envia para a prefeitura vai dar interferência, tá? Eu gosto de analisar os projetos já com estrutural. Então aqui eu coloquei aqui umas baldrames, coloquei alguns blocos, pilares, vigas e laje. Eu gosto de deixar no transparente, tá? Essas coisas secundárias, mas que são importantes para fazer análise de interferência, tá? E depois na hora de montar a prancha eu até sumo com a parte estrutural, mas para ver a tubulação eu gosto de trabalhar com ele com uma certa transparência, ok? Então eu vou jogar aqui, sem muitas delongas, um caminhozinho aqui, ok? Fiz um corte e nós vamos importar, antes de mais nada, a nossa galeria que está no Armazém 3D. Então vou entrar aqui no Armazém 3D, vou digitar Molto Engenharia, ok? Molto Engenharia. Vai aparecer o nosso bloco aqui de água fria e água quente. Estou montando o de esgoto também. Eu já o uso nos meus projetos, mas estou deixando ele de uma forma mais didática, ok? Vamos fazer e descarregar direto. E ele vem aqui uma biblioteca bastante interessante de peças e algumas coisas já montados alguns kits, que é o caso, por exemplo, de registro de pressão para chuveiro com T-misturador, tá? Então isso aqui a gente já deixa montadinho. Vou arrumar só para um pouquinho melhor aqui para a gente enxergar. Rotacionei 90. Tem alguns dizeres aí, tá? Que os blocos não são só meus, é um compilado, mas o que é interessante? Eu coloquei aqui, ó, basicamente 25 milímetros e 32 milímetros, ou 22, 28 de CPVC, tá? E dando nome aos bois, né? Então tem todos os blocos, todos os componentes, tem os nomes. Então quando você estiver montando a prancha no layout do SketchUp, você puxa
Aqui eu acabei pegando uma ponta que não tem, mas por exemplo, eu puxo aqui. Joelho soldável com rosca. Vem até o diâmetro certinho. É que eu estou pegando o bloco dentro do componente, tá? Mas ele vem certinho. E tem as layers que facilita bastante o trabalho, tá, pessoal? Então, veio algumas layers aqui que junto com essa bloco, que basicamente é hidráulica carcaça e hidráulica eixo. Então, se eu desligar a hidráulica carcaça, eu tenho um diagrama unifiliar bem simples de ser utilizado. Então, eu posso vir aqui, ó, puxar facilmente pelo eixo, né? Se tiver em 3D, esse eixo não é tão fácil de puxar, tá? E depois eu ligo aqui a carcaça, ele aparece, tá? Então, eu gosto de desenhar dessa forma. Eu utilizei aqui algumas nomenclaturas, tá? Quando tem duas bolinhas assim é rosca de 3/4, uma bolinha, um círculo é uma rosca de meia. Quando tem uma cruzinha aqui maior eu sei que é 32 mm, se não é 25 mm. E onde tem bolinha eu sei que tem a rosca. Então se a gente olhar aqui, ó, fica fácil de identificar. E a de 3/4 tem um dourado aqui em volta para diferenciar da de meia, tá? Para ficar mais simples. Os registros de gaveta, eu coloquei um registro bruto, né? Não necessariamente tem que ser um registro bruto, mas visualmente fica mais fácil de identificar que ele é o de gaveta, para diferenciar dos de pressão. E ele tem, né, 2 entradas fêmeas e tem que ser adaptado para soldável. Tem alguns registros que já tem essa adaptação. Água fria, água quente, registro de gaveta para de 3/4 e de 1 polegada, tá? 3/4 para 25 mm e 22, né? E 1 polegada para 32 mm 28, tá? Não trabalho com 20 mm, que aí seria o registro de meia polegada, tá? Aqui é um registro de pressão utilizado em chuveiro, no qual nós temos já o adaptador, né, de soldável para rosca macho e a luva, que é a rosca fêmea para soldável, para água fria, né? Lembrando que registro de pressão tem direção de ser instalado. E já montei um kit tradicional aqui de água quente quando tem um T-misturador, ok? Com o adaptador com bucha de latão aqui. Transposições, apesar da Tigre, por exemplo, ter tirado de linha essa transposição marrom, a Manco ainda tem, tá? Então acho que ela é bem útil. Que geralmente a transposição é entre água quente e água fria. Então, tendo o de água quente, a transposição, você desvia a água quente. Acho que deve ter sido esse pensamento. Mas, quando você tem mais de um pavimento, enfim, você às vezes tem transições verticais entre água fria com água fria também. Então, eu uso bastante. Eu acho que faz falta não ter essa transposição pela Tigre, tá? Espero que eles voltem a produzir. E aqui temos os tubos também. Então eu gosto nos meus projetos, identificar tubos com cor relacionadas aos diâmetros. Então temos o verde claro, verde escuro, né? 25 mm, 32 mm. Um laranjinha claro, um vermelho mais escuro, que é o água quente 22 e 28. Se você desligar a carcaça, eu tenho aqui, ó. Como é que eu... Aqui. Eu tenho o número dele, tá? E aí a gente estica o quanto que a gente quer. Então o primeiro passo de tudo é traçar o eixo base, tá? Então vou criar lá minha layer. Eu sempre crio minhas layers escrito Molto Engenharia, porque quando tem mais de uma pessoa trabalhando no projeto, eu sei o que foi responsabilidade minha, tá? Eixo base hidráulica. Então vou colocar isso aqui. Vai ser a minha default, né, meu padrão. E agora eu vou desenhar aqui dentro desse bloco para ficar mais esmaecido. Vou fazer só uma descida aqui, tá, pessoal? Não vou fazer estudo, até depois a gente pode estudar outros projetos aqui, mas eu vou fazer uma descida para alimentar aqui o vaso sanitário e o lavatório. Então o lavatório, eu sempre trabalho aqui com as referências, né? Vamos colocar aqui mais ou menos no meio. Isso aqui eu não tenho a medida certinho, deve estar uns 50. Vamos jogar 60 de altura e 10 ou 15. Quando a bancada é mais larga, eu deixo 15 descentralizado para cada lado. Água fria sempre do lado direito, água quente sempre do lado esquerdo. No caso de bancadas mais estreitas, eu uso 10, tá? 15 e um 5 para frente. Então sempre coloco esse 5 para saber que é um ponto de uso. Então eu tenho esse ponto de uso aqui. E tem um ponto de uso que é do vaso sanitário. Apaguei as outras layers, né? Ela só serviu para eu pegar o ponto certinho. Eu tenho as outras layers
Deixa eu só ver se eu alinhei esse ponto de uso. Esse ponto de uso tem que estar alinhado com a face da parede. Tem uma outra linha aqui que eu não identifiquei o que é, mas eu vou deixar alinhado com a face da parede. Então vamos lá. Só pegar aqui e deixar alinhadinho com a face da parede, certo? Ok? E eu recuo 3,2 centímetros aproximadamente, que é mais ou menos quanto que você tem que entrar com o eixo para que faceie, né? Então, nessa minha galeria tá 3,2, né? Então eu coloquei 3,2 centímetros para dentro, ok? Então, ó, se eu olhar aqui, ele tá para dentro da parede para ficar embutido e que o joelho azul, no caso aqui, que vai ser uma peça, ela fique embutida na parede rente, né? Não fique embutida e nem sobreposta, ela fique rente faceando a parede. Bom, aqui eu vou puxar uma linha até o centro, então 130, e vou deslocar 15 à esquerda do vaso sanitário. Então 130 com 15, 145, né? E vou descer até 20 do chão. Então vou descer 40 aqui, que estava 60. Aqui eu tenho o ponto da minha caixa acoplada, ok? E aqui é um projetinho bem simples, só para a gente testar, ok? Essa ferramenta. Vou subir, ok? Vou deixar aqui, depois eu faço a ligação do barrilete. E o registro eu vou pôr aqui a 1,80. Então se aqui está 20, eu subo mais 160. Aqui eu vou ter o meu registro. Eu sempre faço essa linha de eixo base para eu ir montando em cima dela, tá? Então nós temos aqui o eixo base, aqui nós vamos ter um joelho azul de meia polegada, de 25 mm para meia. Eu vou trabalhar tudo com 25 mm aqui. Pela norma nova tem que ser dimensionado hidraulicamente. Eu sei que um vaso sanitário com caixa acoplada e um lavatório 20 mm até seria suficiente, mas não tem viabilidade econômica. Compensa mais colocar 25. Mas quando a gente for trabalhar com o vestiário como um todo, aí a gente dimensiona lá no EPANET, ok? Isso é para outro vídeo. Então vamos lá, vamos